No Hora Extra desta semana você confere as seguintes notícias. Usina é condenada por esconder trabalhadoras no mato durante fiscalização. Pesquisa revela que o número de vítimas do tráfico de pessoas em Goiás continua alto. E no bloco de entrevistas, o engenheiro do trabalho Leonardo Metran fala sobre os desafios da perícia no processo do trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Usina é condenada por esconder trabalhadoras no mato durante fiscalização. Pesquisa revela que o número de vítimas do tráfico de pessoas continua alto em Goiás. E no bloco de entrevistas, o engenheiro do trabalho Leonardo Metran fala sobre os desafios da perícia no processo do trabalho. O Hora Extra está começando agora. Usina no município de Porteirão, em Goiás, é condenada por esconder trabalhadoras no mato durante fiscalização. Veja a matéria de Gustavo Toledo. Essas 3 trabalhadoras rurais não tiveram uma história muito feliz na usina São Paulo Energia e Etanol, que fica em Porteirão, no sul de Goiás. Elas trabalharam no local durante 5 meses em 2012. Eram bituqueiras, recolhiam tocos de cana-de-açúcar, mas certo dia passaram por uma situação bem constrangedora. A chefe mandou que as 3 mais 25 funcionárias se escondessem em um canavial como este. Elas obedeceram à ordem e por lá ficaram 5 horas sem água e sem comida. A intenção da usina era burlar uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Queria camuflar algumas irregularidades para evitar uma multa, já que a empresa não oferecia um veículo apropriado para o transporte de empregados, nem instalações sanitárias adequadas. A fiscalização chegou e eles mandaram a gente ir para o meio do mato. Nós foi, inclusive a mulher lá do gerente falou que nós não podíamos ficar lá, que tinha escorpião. Nós ficou das 7 da manhã ao meio-dia, sem água, sem comida, sem nada. O que a empresa queria esconder da fiscalização? Acho que nosso ônibus estava irregular, né? Que nós não podíamos usar o vaso sanitário do ônibus, e aí estava irregular. E tirou nossos trens e levou nosso ônibus lá para onde estavam os cortadores de cana. Eu acho que foi uma humilhação muito grande, né? Porque a gente sai de casa de madrugada, ainda chega no serviço tem que ficar escondida, né? A metade do tempo, muita humilhação. Logo que o contrato com a usina venceu, Arlene, Nelma, Célia e mais 2 colegas procuraram a justiça para receber os direitos trabalhistas, como o FGTS, que segundo elas, até hoje não foi pago. Foi aí que descobriram que podiam ser indenizadas por danos morais. Eu entendo que o local de trabalho é sagrado, você tem que ir ali, tem que ser respeitado, tem que haver respeito tanto do empregado quanto do trabalhador. E ali foi um desrespeito com os trabalhadores. Eles tiveram que sair do seu local de trabalho, que estava trabalhando ali normal, para poder se esconder. Mas de lá para cá o caminho não foi fácil. Em um dos processos ajuizados na Vara de Trabalho de Rio Verde, que atende os trabalhadores de Porteirão, a juíza que acompanhou o caso na primeira instância entendeu que a funcionária merecia ser indenizada. Mas a empresa recorreu e no segundo grau o resultado foi diferente. A empresa estava alegando que não houve constrangimento nenhum, que ficaram ali por poucas horas. E aí o tribunal entendeu que não houve dano moral nenhum, que elas não sofreram nenhuma lesão moral. O processo foi parar na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que reformou a sentença do primeiro grau. O colegiado considerou que é inegável o ato ilícito praticado pelo empregador e condenou a usina a pagar para a funcionária uma indenização de R$ 6.800, o valor que a advogada havia pedido. Das 5 que recorreram à justiça, apenas uma não conseguiu resultado positivo. O restante ainda espera o pagamento, que deve sair em breve. Para elas, a conquista é pequena, mas é uma lição para a empresa. Tem que respeitar e tem que dar valor, né? Independente do que a gente esteja fazendo, né? Independente de qual for o serviço, tem que dar valor, todo mundo são iguais, né? Pesquisa revela que o número de vítimas do tráfico de pessoas em Goiás continua alto.
O ser humano como um produto comercial. É o que quadrilhas especializadas em tráfico internacional de pessoas têm feito há muito tempo. Era algo muito grande, porque é algo perfeito, porque não dava para se confiar de nada. Os criminosos planejam situações com detalhes, praticamente não deixam margem para suspeitas, tudo para ganhar a confiança das vítimas. Foi exatamente assim que aconteceu com a jornalista. Eu fiquei assim, nossa, eu fui atrás de oportunidades de trabalho, de conhecer, era coisas novas, né? Era entretenimento, que eu estava mexendo com justiça, com esporte, com altas coisas, para algo novo, e aí eu me deparo, eu fiquei super feliz no momento, aí de repente eu me deparo que eu estou sendo anunciada para ser vendida para fora do Brasil. Então ele me contratou como apresentadora para poder fazer a produção. Até então ele me falou que eu faria a produção e apresentaria o programa ao mesmo tempo. Aí depois ele foi falando outras coisas. Ele chegou a falar para mim, que eu nem comentei com você, ele falou para mim que você poderia ajudá-lo na seleção de modelos também, que ele também fazia parte disso. Então acredito eu que ele selecionava modelos para vender, né? No meu caso, eu acho que ele ia me usar, mas ele também quis me vender também. Então, ele não trabalhava sozinho de jeito nenhum, porque era muito bem feito, era tudo bem colocado. Era entrevista, era uma emissora conhecida, era tudo certinho. Ele fazia anúncios nos jornais conhecidos, na internet, nas redes sociais, tudo onde tem pessoas com credibilidade que anunciam lá também. O criminoso é Hugo Rodrigues da Cunha e Silva. Ele cumpre pena por diversos crimes em Anápolis. Eu cheguei na delegacia, tinha 10 passagens já de estupro, de tráfico, de aliciamento de menor. Sim, eu fui ameaçada porque ele não aceitava que eu descobrisse. Ele queria que eu fizesse o que ele tinha propondo, o que ele propôs para a pessoa, talvez, que se interessou por mim. Porque quando eu descobri, já tinha sido anunciado na internet. Aí quando eu descobri, ele ficou uma fera, porque ele não ia cumprir o combinado com tal pessoa, né? Ele chegou a te falar isso? Sim, ele falou que eu não poderia mais fazer nada, que já estava feito, o trato estava feito, ele só falava isso. Ele jamais falou por telefone ou por mensagem, tráfico, vendida, essas coisas. Que tipo de ameaça que ele te fez? Aí ele falou que ia me matar, eu e minha amiga. Falou que eu estava mexendo com a pessoa que eu não conhecia, que eu não tinha noção do que ele era capaz de fazer. Ele falou que andava com faca, que se ele me visse na rua, ele ia fazer alguma coisa mal, fazer alguma coisa para minha família, para meu filho. Felizmente, Ana Paula se livrou de ser mais uma vítima do tráfico de pessoas. Mas muita gente não teve a mesma sorte. Segundo um relatório da ONU, o crime atinge cerca de 2.400.000 pessoas no mundo e lucra mais de 32 milhões de dólares por ano. 80% das vítimas são exploradas sexualmente. Um estudo da UFG mostra que em Goiás, o número de vítimas continua alto. As principais cidades de origem são Goiânia e Anápolis. E as cidades de Madrid, na Espanha, e Lisboa, em Portugal, são os principais destinos das vítimas goianas. Ainda segundo a pesquisa, mulheres, homens, adolescentes e crianças em situação de pobreza são mais vulneráveis. A Polícia Federal traçou mais ou menos um perfil das vítimas aqui em Goiás. Normalmente são mulheres jovens, entre 18 e 30 anos, que têm normalmente pelo menos um filho. Todas elas, em sua maioria, né, pelo menos, têm baixa escolaridade. E o que é comum em todas as situações, há uma vulnerabilidade social e econômica entre essas mulheres que, na verdade, elas estão em busca apenas de um sonho, da realização de um sonho, de uma vida melhor para si, para o seu filho, para a sua família. As quadrilhas de tráfico de pessoas atuam de diversas maneiras no mundo todo, porque o tráfico de pessoas é um crime complexo. Ele começa desde o aliciamento, o recrutamento da vítima, o alojamento, o transporte e, por final, a exploração, seja ela a exploração do trabalho, exploração sexual, seja para fins de remoção de órgãos, casamento servil, servidão por dívida, adoção ilegal. Então há várias maneiras de atuar dependendo do objetivo do traficante. O juiz explica o que tem sido feito para combater o tráfico de pessoas e o que ainda precisa ser feito. Bom, o Brasil, desde 2004, internalizou o Protocolo de Palermo, que é o protocolo das Nações Unidas para enfrentamento a esse crime. Já se passaram quase 11 anos e já houve um grande avanço por parte do Poder Executivo, que já lançou 2 planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas. No âmbito do Poder Judiciário, e aí que é importante destacar, o Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, criou o FONATRAP, que é um fórum nacional
para a discussão das demandas relacionadas ao tráfico de pessoas no âmbito do Poder Judiciário. E realizou já, desde 2012, 5 encontros internacionais, 5 simpósios internacionais. Inclusive, o primeiro deles foi realizado aqui em Goiânia, com a participação do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Justiça de Goiás e também do TRT, aqui da 18ª Região, aqui de Goiás. Além de diversas outras instituições e diversos outros países que participaram e têm participado conosco nesse enfrentamento, nesta luta contra o tráfico de pessoas. E é nesta perspectiva que foi criado então o FONATRAP, esse fórum para discussão das demandas relacionadas ao tráfico de pessoas, no âmbito do Poder Judiciário, que vai contar em cada estado com a participação de um juiz federal, um trabalhista e também um juiz estadual, voltado esse FONATRAP, não só para a prevenção, mas para uma melhor repressão a esse crime também, para dar agilidade a essas demandas relacionadas ao tráfico de pessoas. Nós temos muita confiança de que o Brasil terá condições de, em breve, melhorar a sua situação nesse ranking relacionado ao tráfico de pessoas, porque esse é um crime que realmente envergonha a humanidade. E para aumentar essa conscientização também a respeito desse crime, nós desenvolvemos um site, que é o traficodepessoas.org, que é, além de um canal de prevenção, de discussão, também um canal de denúncia. As pessoas que tiverem informação ou quiserem fazer um contato por meio do site, nós vamos fazer encaminhamento para as autoridades policiais, para a devida investigação e, se for o caso, inclusive para o Ministério Público, para a propositura de uma ação penal. E no próximo bloco, o engenheiro do trabalho Leonardo Metran fala sobre os desafios da perícia no processo do trabalho. Voltamos já. Nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, muitas vezes a definição de uma sentença pelo juiz depende da avaliação do caso por um especialista, através de uma perícia. Demandas como a de concessão de adicional por insalubridade ou de indenização por doença ocupacional levam os magistrados a solicitar essa avaliação a profissionais, como engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho, capazes de analisar aspectos como o ambiente laboral e o estado de saúde do autor do processo. É a partir dessa conjugação de fatores que o especialista produz o laudo que será decisivo para o posicionamento do juiz em favor da empresa ou do trabalhador. E para falar sobre a perícia no processo do trabalho, nós conversamos hoje com o engenheiro Leonardo Metran. Muito obrigada, seja bem-vindo à Hora Extra. Obrigado. Em que casos específicos o engenheiro é convocado para realizar perícia na Justiça do Trabalho? Bom, geralmente são casos de insalubridade, periculosidade, acidentes do trabalho, ergonomia, para avaliar obras e por questão de avaliação das atividades do autor, reclamante, porque ele requer isonomia. Por exemplo, ele entende que é eletricista, né? A empresa contratante afirma que não, então cabe ao juiz nomear um engenheiro eletricista para conferir se realmente há direito à isonomia. E em caso de acidente do trabalho, o engenheiro é convocado para avaliar o nexo causal entre o ocorrido e as condições de trabalho, e é difícil chegar a esse nexo? Às vezes, sim. O ambiente pode ter sido modificado, né? Faltam informações, tanto documentais quanto acontece de não ter testemunha, né? O acidente de trabalho, dependendo da forma como ele acontece, ele tem que ser avaliado por um engenheiro ou por um médico. No caso de engenharia, principalmente relativo a questões físicas do ambiente. Então, por exemplo, a corrente arrebentou, caiu o peso sobre o funcionário. Por que essa corrente? Será que foi sabotagem? Ele tem que identificar o problema físico, né? E no caso do médico do trabalho, se aquele dano realmente foi efetivo por causa do acidente, né?
O perito dispõe de quanto tempo para realizar essa perícia? Ou isso depende de cada caso? Tem alguns juízes que eles eles dão prazo de 20 dias, um mês, mas existem casos que nós demoramos mais, que são casos complexos. Eu, por exemplo, há uns anos atrás, solicitei ao juiz, ele concordou que fosse nomeado mais um perito, porque houve um estouro de uma autoclave e morreram 5 funcionários, e era uma coisa muito complexa. E apesar de eu ter conhecimento do assunto, de formação, eu não tinha habilitação específica de estrutura de máquina. Então, foram 2 peritos nomeados e ele me ajudou, um perito engenheiro mecânico. Leonardo, é atribuição do engenheiro avaliar as questões físicas e ambientais do local de trabalho, como a presença de ruído, por exemplo? No caso de ruído, não só o engenheiro, o arquiteto, o médico, muitos profissionais têm essa atribuição, sim. Interessante o seguinte, porque existe uma norma trabalhista e uma norma ambiental. Então, são universos diferentes, né? E para atender a Justiça do Trabalho, tem que ser médico ou engenheiro de segurança do trabalho, para atender a Justiça do Trabalho. Mas, se não é para atender a Justiça do Trabalho, é na seara civil, né? Pode ser um engenheiro ambiental, um arquiteto. Com certeza. Você comentou a respeito de uma situação que pode provocar doença no trabalhador, como a altura de degrau. Como é que se dá isso? Os arquitetos, geralmente os arquitetos, eles projetam, faz parte do projeto arquitetônico, as dimensões do degrau, da escada, né? Então ele tem a altura mínima, a altura máxima do espelho, que é a altura do degrau, né? A largura mínima e a largura máxima do degrau, propriamente dito. E o que acontece? Muitas empresas, elas crescem de forma desordenada, porque há limitação de ganho, né? E ela dá prioridade à sobrevivência dela. Então, eu conheço empresas, nesses 15 anos de perícia, que são verdadeiros puxadinhos. Você vê um prédio colado no outro, um prédio que não tem características físicas distintas em relação ao outro e, às vezes, uma adaptação. E o que acontece? A escada mal feita, né, leva a pessoa a uma fadiga muscular, né? Ou leva a pessoa a escorregar, simplesmente escorregar, porque não tem as dimensões corretas. Na construção civil, há muitos casos de queda da própria altura, que também podem causar graves lesões, né? O grande problema da construção civil, porque ela requer uma investigação do ambiente constante. A construção civil, ela é diferente de outras áreas da indústria. Então, uma fábrica de biscoitos, por exemplo, que eu fui hoje de manhã, você tem um posto fixo de trabalho, a esteira passa, o funcionário coloca a caixa na esteira e é aquilo de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário. A construção civil não é assim, né? Então, hoje eles estão levantando parede, amanhã eles estão rebocando, no outro dia eles estão pintando. Ela é muito ativa e muda muito. E o ambiente modifica demais. Então, ela gera riscos instantâneos. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos já. Hoje conversamos com o engenheiro Leonardo Metran sobre perícia no processo do trabalho. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o engenheiro Leonardo Metran sobre a perícia no processo do trabalho.
Leonardo, você também tem formação em ergonomia. Ela é importante para a saúde e segurança do trabalhador? Muito. Ergonomia é a adaptação do ambiente do trabalho, né, ao trabalhador. E se existem problemas ergonômicos, você vai causar problemas físicos, problemas mentais, e perda na produção. Então, deveria ser prioridade resolver essas questões ergonômicas. As empresas têm investido em ergonomia? Muitas investem porque possuem profissionais em áreas críticas, que é o teleoperador, né? O coletor de lixo, também o operador de caixa de supermercado. São profissionais que em pouco tempo, ele pode apresentar problemas graves, né? E no caso do coletor de lixo, por exemplo, ele deve usar um calçado de segurança que amorteça bem, porque ele salta. Ele não deveria, mas ele salta do caminhão de lixo, né? E rapidamente ele vai ter problema. Você citou um caso interessante que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial por causa da ergonomia. Como é que foi isso? A ergonomia ela tem data de nascimento, é 19 de julho de 49, alguns anos após a Segunda Guerra Mundial. Um fato interessante é que um dos motivos que a Alemanha perdeu a guerra, que ela dependia muito da vitória, de ter vitória contra a Inglaterra, e não teve. O seu caça mais usado era o Messerschmitt Bf-109, que era um avião que ele trazia um desconforto muito grande para o piloto. Enquanto o piloto inglês usava o Spitfire, que era o caça equivalente, e ele entrava, se não fosse baleado e morto lá em cima, ele voltava bem, né? O piloto alemão, quando ele voltava bem, ele, entre aspas, né, ele sofria muito com aquela cabine apertada e desconfortável para a coluna dele. E apesar da legislação existente para prevenir acidentes do trabalho, por que o Brasil é ainda um dos recordistas em acidentes? Existe hora para acontecer o acidente? Bom, o Brasil é recordista porque ainda não temos a cultura de prevenção por parte do empregado, por parte do empregador, né? O empregado, ele se irrita porque não existe EPI que não seja incômodo, ele traz algum incômodo, né? O empregador porque ele não se convenceu, muitas vezes ele não se convenceu que aquilo é arriscado. O Brasil, ele tem uma característica diferente, ele é um país diferente de alguns países, né, que já passaram por essa situação, porque ele é um país que nós estamos em crescimento, a nossa educação ela precisa de ser melhorada, né, ela não está no nível adequado. E o acidente, ele não é que ele tenha hora, mas existem alguns fatores que levam a ter maior incidência, né? Que é, por exemplo, a revista Proteção, alguns anos atrás, ela publicou que profissionais com mais de 20 anos de experiência, com muito tempo de experiência, sofrem acidente, apesar do conhecimento do risco, porque ele perde o medo, sabe? Então, ela identificou isso, por exemplo, com o eletricista. Tem aqueles casos também que eu já constatei isso em perícia. Chega na sexta-feira, a pessoa recebe uma tarefa para ir embora mais cedo, você termina o serviço e pode ir para casa, o dinheiro está aqui e pronto. Então, a pessoa acelera, né? Isso acontece na construção civil. Tem a segunda-feira, né? Tem gente que exagera no final de semana, bebe um pouco além do limite e na segunda-feira começa com ressaca, também é um motivo, né, para ocorrência de acidente. Sim.
Os peritos que atuam na Justiça do Trabalho criaram recentemente uma associação. Ela vai ajudar nessa interface com o tribunal, com o magistrado, para melhor desempenho da atividade? Sim, porque nós vamos realizar reuniões com representante da Justiça, nós vamos ouvir os servidores, os juízes, os advogados e vamos levar as nossas sugestões, ouvir as críticas e sugestões desses, né? Precisávamos de uma representação porque existem falhas nossas, existem falhas da Justiça. Então vamos nos unir para oferecer o melhor serviço possível. Leonardo, muito obrigada pela entrevista aqui à Hora Extra. Nós, engenheiros, médicos, contadores e outros profissionais da PJuste, agradecemos. Ok. O Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com Leonardo Metran, engenheiro, sobre perícia no processo do trabalho. Você também pode acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima